Fala aí, meus chapinhas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, meu? Bom, é o seguinte, eu tô voltando com os vídeos com narração, assim, esses speed paintings, com uma conversa geral, porque, primeiro, que é muito mais fácil eu narrar ele desse jeito, e segundo é que dá pra gente falar sobre vários temas. Eu acho interessante, enquanto vocês estão assistindo o speed painting, a gente trocar uma ideia sobre qualquer coisa, pode ser realmente qualquer coisa. Esse vídeo aqui, esse desenho aqui, na realidade, eu fiz ele no iPad, então ele é aquele speed painting parado, mas eu dei uma dinamizada nele pra ficar mais legal pra vocês, com aquela musiquinha, show e tudo mais. E é o seguinte, por que eu fiz essa ilustra desse jeito, na real? Eu tenho um problema, que é o seguinte, como é que eu posso dizer? Eu faço projetos demais. Eu crio projetos demais e muitos deles eu às vezes nem termino, mas eu acho que isso é porque eu sou um pouco ansioso ou inquieto demais, então eu tô sempre tentando criar projetos novos, e esse aqui é um projeto novo. A ideia é que seja um projeto que eu não tenha tanto compromisso. Por exemplo, eu posso criar ilustrações com temas do que eu quiser e simplesmente chamar de coisas super da hora. Eu tava querendo chamar de super cool stuff, mas cara, em português fica muito mais da hora, né? Coisas super da hora. É da hora, eu preferi assim, então eu vou criar desse jeito. Eu tava sentindo que tudo que eu tava desenhando tinha que ter um propósito. Por exemplo, se eu ia fazer alguma ilustração de guri, que é o meu quadrinho, essa ilustração tinha o propósito de ser alguma coisa nova sobre guri. Se eu ia fazer alguma arte pro server lá do Discord e... por exemplo, do Portfólio Aleatório, que é um projeto que a gente tem lá, eu tava fazendo isso por causa do projeto, por causa dessa ideia, e o que eu tava sentindo falta era simplesmente começar a desenhar sem propósito nenhum, na real, pegar, escolher uma coisa maneira e começar a desenhar. E toda quarta-feira, lá na live, a gente tem uma parada que se chama feedback na live. E geralmente a galera chega com uns designs de personagens deles. E às vezes eu simplesmente tento acertar qual que era a história por trás daquele personagem. E geralmente eu invento uma história maluca, mas o legal é que muitas dessas histórias malucas, elas rendem bons plots pra começar uma ilustração, entendeu? Às vezes quando você pega e começa a desenhar com papel em branco, você fica, sabe, meio intimidado, você não sabe o que você vai desenhar. E quando você cria um plot, por mais bobo que ele seja, você acaba tendo mais facilidade pra tirar alguma coisa do papel branco, sabe? E nesse caso aqui, esse cara que a gente tá desenhando, que é o primeiro desenho do Coisa Super da Hora, a ideia por trás dele é que ele é um ninja. Ele tem shuriken, ele tem marcas de batalha, porém, o que acontece com esse ninja é que ele é muito bom no que ele faz. Ele é um ninja com um alto grau de sucesso, então ele faz o que os ninjas fazem, que é matar pessoas, mas ele é desastrado. Então, quando ele tem um objetivo em mente, quando ele tem que matar algum alvo ou algo do tipo, ele manda muito bem, mas em todo o resto ele é muito desastrado. Então, ele tem várias cicatrizes que não são de batalha. Tem várias cicatrizes que não são de momentos de luta ou de algum inimigo muito forte. Na realidade, as cicatrizes dele são todas de, sei lá, momentos que ele tava se barbeando. Por exemplo, essa mordiscadinha aí que ele tem no rosto aí, ele fez se barbeando. A cabeça dele ser uma chapa de metal, foi um acidente andando de bicicleta. Então, sabe, todas essas cicatrizes, aquele pequeno taiozinho no ouvido ali, ele foi brincar com um papagaio, sabe? Umas coisas bem bestas que aconteceu com ele. Enquanto em batalha ele é muito bom, pra todo o resto ele é um pouquinho desastrado. Então foi isso que eu tentei criar com esse personagem. Eu queria que ele fosse B10, que ele tivesse umas cicatrizes horríveis, mas que por, assim,
no backstory dele ele tivesse uma história bem besta, assim, sabe? E foi isso que me motivou a fazer essa Ilustra. Então, o que eu quero com esse projeto, que eu não tenho obrigação nenhuma de criar com tanta rapidez, é, sei lá, pensar nesses plots, essas histórias simples, pra quando eu quiser desenhar alguma coisa totalmente sem compromisso, eu consigo, sabe, se distrair, consigo se desvencilhar um pouco de todos os outros projetos, porque apesar de a gente ter muitas coisas pra fazer, principalmente quem tá sempre criando coisas novas pra fazer, eu tenho esse problema, e apesar de eu me esforçar muito pra terminar o que eu começo, eu ainda assim não consigo parar de criar projetos novos. Quem tem muito disso, às vezes você fica sobrecarregado com essas coisas, com a pressão que você tem de terminar esses projetos, de continuar um projeto. E essas ilustras rápidas, por exemplo, essa ilustra aí, se eu não me engano, ela levou talvez umas 4 ou 5 horas. Eu acho que foi mais ou menos isso. Essas ilustras rápidas, elas acabam dando uma, sabe, dando uma aliviada na pressão. Você gera uma ilustração que você gosta, que você posta nas redes sociais e tudo mais. E o legal é que, quem sabe, mais pra frente, você não vira um projeto maior, né? Eu me dedico mais. Eu tô começando ele bem descompromissadamente. É uma dica legal pra você também. Se você tem muito problema pra começar desenho, se você tem muito problema pra quando você abre o arquivo do Photoshop e tá lá aquele canvas branco, se você tem muito problema com isso, eu recomendo você tentar criar alguma ideia na sua cabeça. E não digo, eu vou desenhar um guerreiro e ele é medieval e ele tem armadura. Não, tenta criar uma pessoa, um personagem, um animal talvez, e tenta criar uma história pra ele. Tenta pensar no, poxa, por que esse cara aqui tem 2 espadas e não uma? Por que uma das espadas dele tem esse rasgo no meio, assim? Ou por que essa espada dele aqui é cerrada, tem uns dentes assim? Por que a roupa desse cara é tão rasgada assim, sabe? Você pode, sabe, tudo que você for colocar no desenho, se tiver um motivo, fica muito mais interessante. Porque você cria aquilo tudo dentro de um mesmo conceito, tudo dentro de um mesmo propósito. Mesmo que, vai, no fim da ilustração, você olha pro desenho e ele pareça só um ninja com uma shuriken na mão, cicatriz no olho e gola rolê. Gola rolê, por que ele usa gola rolê? Bom, mas acho que dá pra entender, né? Mesmo que no final das contas você acabe com um desenho genérico, pelo menos você criou ele com um propósito.